nosso estúdio, Dr. Gerson Lira, para trazer uma série de informações. Vamos falar sobre as eleições esse ano. Nós temos o pleito municipal e ainda não se tem uma definição exata a nível de Brasil se a data será mantida, mas queremos saber como está a situação e como a Justiça trabalha na perspectiva atual. Dr. Gerson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. De fato, há essa possibilidade de alteração nas eleições desse ano. Essa é uma possibilidade bastante concreta, né, que está se apresentando. Inclusive, na data de ontem, houve uma série de discussões sobre o tema no Congresso Nacional e, pelas informações que eu colhi, a tendência de que já a partir da próxima semana haverá alguma iniciativa, né, por parte do Congresso no adiamento das datas das eleições desse ano. É bom que se pontue, Flávio, que não se está discutindo o adiamento das eleições para um outro ano, para um outro período, né? O que se discute é o adiamento das datas, né, que estão previstas para os dias 4 e 25 de outubro, né, data constitucionalmente prevista, primeiro e último domingo do mês de outubro. E o que se discute é um adiamento de uns 45 dias ou um mês, enfim. Existem 2 ou 3 datas que estão bem próximo de um acerto, que seria no mês de novembro, se não me engano, no 15 de novembro, 6 de dezembro, e com uma data final para o dia 20 de dezembro. Desculpe, 6 de dezembro ou 20 de dezembro como data final, né? Então, o que se discute é o adiamento dessas datas, a possibilidade. Porque não se sabe como estará essa situação da pandemia no mês de outubro, né? E a preocupação que está por trás disso é nem tanto o dia das eleições, porque é possível que se estabeleçam mecanismos, regras de segurança para o dia das eleições. O problema é que há um calendário eleitoral que antecede ao mês de outubro, que se inicia no dia 16 de agosto, principalmente com a propaganda eleitoral. Então essa é a preocupação maior. Pois é, essa é uma questão que nós iríamos propor. Mantidos os critérios atuais, nós temos uma série de prerrogativas de prazos e datas. Se alterar a data da eleição, muda tudo isso, doutor Gerson? Muda o calendário eleitoral. O que significa que essas datas de convenção partidária, a data de apresentação dos candidatos, né, os registros de candidatura, que vai, se não me falha a memória, do dia 20 de julho a 15 de agosto, o registro de candidatura. Isso tudo seria mudado. O início também da propaganda eleitoral no dia 16 de agosto, que está previsto em lei, também haveria então um espaçamento, um adiamento dessa data também. Os partidos políticos, os candidatos já vêm buscando orientações nesse sentido aqui com a Justiça Eleitoral? Há alguma dúvida? Porque com os prazos podendo ser alterados é uma realidade diferente, doutor Gerson. Sim, na realidade, Flávio, estamos todos aguardando uma definição, né? E como se trata de uma situação que deve ser resolvida, creio eu, no máximo até o final desse mês, ou na pior das hipóteses, ao início do mês de julho, na primeira semana. Então estamos todos nessa expectativa. Fica até difícil de se dar orientações sobre como será, porque a gente não tem ainda certeza se haverá o adiamento. O que se tem, como eu disse ontem, teve discussões, é que há uma tendência bastante clara de que isso venha a acontecer, porque embora algumas informações da área médica, enfim, dos especialistas indiquem que no mês de setembro, principalmente no mês de outubro, talvez esse problema da pandemia esteja
mais controlado, e como eu disse, daí no dia das eleições em si haveriam algumas alternativas para contornar o problema, para diminuir esse problema da pandemia. No dia das eleições nós temos esse problema, nós temos um calendário eleitoral, que se a gente não discutir agora, ali adiante ficará um pouco mais complicado, porque o que se discute no momento é só o adiamento das datas. Consequentemente, vem esse calendário eleitoral também a ser transformado. Mas, em hipótese alguma, se discute a possibilidade da extensão aí dos mandatos para após o dia 1º de janeiro. Isso não está, a prorrogação de mandatos não está sendo discutido, felizmente não está sendo discutido, então isso parece ser uma certeza tanto por parte do TSE como por parte do Congresso, segundo as informações que eu tenho obtido. Quem é que define isso a nível de Brasil, doutor Gerson? É o TSE? É o Congresso Nacional? Tem que ter também a anuência dos parlamentares para essas alterações? Sim, nós temos regras que eu costumo mencionar que são regras rígidas, regras fortes sobre eleições no Brasil, no nosso sistema constitucional, de forma que toda e qualquer modificação das regras das eleições, essas regras fortes como data das eleições, o período das eleições, isso somente pode ser realizado mediante emenda à Constituição, que exige uma votação qualificada de 3/5 em 2 turnos de cada casa do Congresso, na Câmara, no Senado. Por isso, então, da urgência, porque é um tipo de procedimento de alteração constitucional, essa por emenda à Constituição, que é mais demorado, mais complicado. Porém, parece haver aí um entendimento entre o Congresso, enfim, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, como o TSE, o ministro Barroso, que assumiu há pouco tempo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Parece que há ali uma tendência de que, em havendo primeiramente, essa decisão, é necessário que haja o adiamento das datas. E, em sendo batido o martelo quanto a essa questão, a votação em si parece que seria o menor dos problemas, que haveria essa votação num período assim, de 2 semanas nas 2 casas, que é a tendência no momento é essa. Parece que no Congresso há sim uma maioria bem qualificada sobre essa necessidade do adiamento das datas, porém rechaçado qualquer possibilidade de prorrogação dos mandatos para além do dia 1º, lá, que é quando assumem os novos eleitos, né? Bom, nesse sentido, aqueles hoje candidatos, pré-candidatos que ocupam cargos públicos, mudam os prazos para o seu desligamento, seu afastamento? Como tem sido orientada a região nesse sentido, doutor Gerson? Se refere aos E vai concorrer a vereador, a prefeito, vice-prefeito, servidores que estão ocupando hoje cargos, né, públicos. Pela lei eleitoral, essa desvinculação teria o prazo de 90 dias, né? Isso está na lei eleitoral. Também há informações de que, com entendimento favorável do TSE, de que poderia haver um prazo menor também em relação a essa desincompatibilização de 90 dias para 45 dias. Mas isso ainda é objeto de estudo, enfim, de discussão entre os responsáveis aí por essa medida, mas também teria que ter uma alteração legal. Sobre a modificação das datas, perguntaste como que é o procedimento, eu mencionei, tem que ser por emenda constitucional, porque as datas estão bem estabelecidas na Constituição Federal, e não é possível, por exemplo, que o TSE faça isso mediante norma administrativa, alguma resolução. O que o TSE pode fazer é modificar no dia das eleições algumas regras, como, por exemplo, o período de votação no dia, o horário, melhor dizendo.
né? E há essa tendência também, dependendo lá no dia mais próximo do primeiro turno, há uma tendência de que haja um aumento do horário da votação, que se estenderia das 17 horas até as 20 horas, aí ganhando-se 3 horas a mais, para que haja um tempo mais diluído, para que as pessoas não se aglomerem, enfim, no dia da votação. Isso também está sendo analisado aí sim pelo TSE, que não depende de alteração na Constituição ou alteração legal. Uhum. A questão da leitura biométrica também se especula alguma alteração nesse sentido. Eu vi uma proposta na Voz do Brasil de um parlamentar que estava também falando sobre como evitar, né, isso, agilizando o processo. Doutor Gerson, tem possibilidades de ser modificada essa questão da leitura biométrica? A Justiça Eleitoral, atualmente, ela está equipada com essa forma de identificação do eleitor e também do voto em si com a urna eletrônica. São equipamentos sensíveis e que, em razão desse problema da pandemia, poderá haver alguma modificação. Eu sei que há uma proposta, há uma discussão, na verdade, não é uma proposta legal nem normativa por parte da TSE, mas há uma discussão para que fosse dispensado a identificação biométrica do eleitor, se voltasse à maneira antiga, não tão antiga assim, enfim, mas que fosse dispensado. Mas o voto na urna eletrônica, isso está garantido, e uma das maneiras de preservar o equipamento e também a saúde do eleitor é que ele vá ao local de votação, digite o número do seu candidato na urna eletrônica, e após isso que ele haverá, enfim, todos os mecanismos para que ele faça a higienização das mãos, etc. Não antes, sim depois da votação, para que não haja problema com a urna eletrônica. Perfeitamente. Doutor Gerson, na nossa região, né, como está na questão de número de eleitores? Houve crescimento, diminuição? Como nós podemos definir isso nessa 28ª zona eleitoral? Eu tenho aqui uns números que me foi passado pelo cartório eleitoral. São 5 municípios, a gente não tem como de cabeça e saber todos eles. Nós temos os números aqui, por exemplo, 2018, Capão Bonito tinha 1.951 eleitores e 2020, 2.039. Então, praticamente se manteve uma diferença de menos de 100 eleitores. Caseiros, deixar por último Caseiros, Ibiraiaras, 5.350 em 2018 e 5.344 em 2020. Manteve-se praticamente igual. Lagoa Vermelha, 19.637 em 2018 e 2020, 19.854. Também diferença pequena. Muliterno, 2.094 em 2018 e em 2020, 2.116. Também aqui uma diferença de 20 e poucos eleitores. Caseiros é que teve a maior diferença aí entre 2018 e atualmente 2020. 2.699, 2.700 em 2018 para 3.135. Então, um aumento de 436 eleitores de 2018 para 2020. Foi o único município que saiu um pouco da normalidade, diria, que teve um aumento expressivo. Os demais se mantiveram. Sobre Ibiraiaras, como são processos, caseiros, processos públicos, enfim, que há já algumas impugnações de registro de eleitores lá naquela cidade. Chama atenção, né, pelo tamanho do município, um percentual bastante elevado. De que forma a justiça age nesse sentido? O senhor falou de algumas impugnações e registros. O que pode estar acontecendo ali, doutor Gerson, com relação a Caseiros? No momento eu não tenho condições, não tenho conhecimento
completo dessas impugnações, eu apenas deferi o andamento delas, e aí vai ser realizado uma instrução, né, com uma colheita de provas sobre isso. Mas é importante que se destaque, Flávio, o seguinte, que o domicílio eleitoral, ele é diferente do domicílio que a gente conhece, assim, domicílio a pessoa está residindo lá no endereço X, na casa número tal. Não é esse. A Justiça Eleitoral ela mantém um conceito mais elástico de domicílio eleitoral. Significa que a pessoa pode estar residindo num outro município e ter alguma espécie de vínculo com um município onde ele não está residindo faticamente. Tá? Ele pode ter uma relação, um vínculo familiar, um vínculo político, um vínculo econômico, ter propriedade, ter algum negócio. Enfim, é um conceito bem mais elástico. Então, quando se analisa e se defere a transferência eleitoral de um município para outro município, né, quando se recebe, na verdade, a transferência para o município da zona onde o juiz eleitoral está atuando, se analisa esses aspectos. A pessoa ela tanto pode comprovar que efetivamente reside naquele local, ou que ela tem alguma espécie de vínculo que é bem amplo em relação àquele município. Então isso às vezes explica, isso às vezes justifica o porquê de muitas pessoas não residirem no local, mas votarem naquele município, tá? Porque o conceito é bem elástico. Nessa situação, nesses casos de caseiros, como eu mencionei, são diversas impugnações aí de transferência eleitoral. Estamos no início do procedimento, é um procedimento rápido, né? Isso será decidido em pouco tempo, mas só no caso concreto a gente vai verificar se há alguma ilegalidade ou não. O que se configuraria, por exemplo, uma ilegalidade, doutor Gerson, nesse tipo de transferência de domicílio eleitoral? Seria uma interpretação a contrário senso do que eu mencionei agora, ou seja, se esse eleitor não comprovar nenhum tipo de vínculo, né, com o município, tendo apresentado lá na época da transferência alguma documentação que não confere com a realidade ou alguma falsidade do documento que pode configurar um crime também, aí será automaticamente cancelada aquela transferência. Inclusive ele pode vir a responder por um procedimento criminal e como agora não há mais tempo de transferência, de atualização da situação desse eleitor, ele ficará sem votar, né? Mesmo tendo transferido o título, não terá o direito de votar? Não, se for cancelada a transferência, não. Quem faz essa investigação, doutor Gerson? Essa investigação, ela tem como base as provas que são apresentadas por quem está impugnando, né? Quem apresenta esse fato à Justiça Eleitoral deve apresentar com elementos mínimos de prova. Essa pessoa ela tem o direito de ser ouvida nesse procedimento, então ela é intimada. Então, até a própria intimação, essa pessoa pode verificar que ela, no primeiro momento, não reside naquele local, como ela teria dito lá quando fez a transferência. E no curso desse procedimento, qualquer tipo de prova pode ser realizada, né? Então, não há uma limitação, mas há uma investigação, há uma instrução desse procedimento por quem alega, né? Porque também o deferimento da transferência, ela tem fé pública, ela foi analisada lá na época do pedido de transferência com base nos documentos apresentados, e não se tem como saber se tudo que é apresentado é realmente verídico, não, porque são milhares de eleitores, enfim, e, portanto, sendo impugnada aquela transferência, quem postula pela impugnação é que deve, no primeiro momento, apresentar um mínimo de provas, e no curso do procedimento serão produzidas outras provas. É um procedimento rápido, como eu mencionei. Perfeitamente.
Doutor Gerson, como está funcionando a Justiça Eleitoral, então, nesse período de pandemia, né? Essa questão de o fórum estar fechado trouxe algum prejuízo ao trabalho ou à comunidade, aí, na sua interpretação? Se você refere à Justiça Eleitoral Isso. particularmente ou ao fórum, As duas as questões, duas né? questões, Isso. eu posso responder também em relação ao fórum, porque no momento sou o juiz diretor do fórum. Quanto à Justiça Eleitoral, ela vem trabalhando normalmente, né? Não estamos atendendo de forma presencial, não há uma previsão ainda, mas todos os procedimentos estão sendo observados. O eleitor também ele tem a possibilidade de contatar com a Justiça Eleitoral, eu anotei aqui, caso ele necessite, por exemplo, de segunda via, existe o aplicativo o e-título, esse é o site do tribunal também, que são disponibilizados diversos serviços ao eleitor. Em situações emergenciais, é possível que se faça um agendamento, enfim, para que haja o atendimento desse eleitor, enfim, dessa pessoa junto à Justiça Eleitoral. Quanto aos processos, eles são eletrônicos agora, então isso também facilita. Tudo é realizado de forma eletrônica. No fórum, no Poder Judiciário de Justiça Comum, as coisas estão retomando de uma maneira gradual. A partir do dia 15, né, 15 de junho até dia 29, até dia 28, estamos num trabalho interno. Né? Do dia 29 em diante, iniciará o atendimento semipresencial. O que significa isso? Até é importante que tu mencionaste isso, Flávio, até para já antecipar acá as informações. A partir do dia 29 desse mês, o fórum ele retoma suas atividades presenciais, tá? Mas semipresenciais por quê? Haverá atendimento das 14 às 18 horas para um determinado público específico. Advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, algum outro auxiliar da Justiça, perito, enfim. O funcionamento do fórum ele será das 13 às 19, para que não haja um aglomeramento de pessoas do fórum que trabalham, os funcionários com os advogados, enfim. Então, os servidores eles ingressarão antes, às 13, sairão depois, às 19. E nesse meio tempo, das 14 às 18, será esse atendimento semipresencial. Nessa etapa, não haverá atendimento ao público em geral. Então, não adianta a pessoa se dirigir ao fórum, que não será atendida nesse sentido, ela não ingressará no fórum. A não ser que ela tenha recebido um chamado de uma vara judicial para assinar algum documento, mas nesse período, não chamamento anterior, porque surgiram alguns questionamentos, tem muitas pessoas que se dirigem ao fórum para apresentações nos processos criminais, para pagamento de uma multa, isso tudo está suspenso, essa apresentação deles no fórum não está sendo realizado. Isso está disciplinado em resolução e normas do nosso tribunal, então as pessoas não precisam se preocupar quanto a isso, que não haverá nenhum prejuízo. Quando retomado o atendimento ao público, que não se tem ainda uma ideia de quando será isso, aí sim se retomarão também essas apresentações, as pessoas, seja pela imprensa ou nós, via intimação, nova intimação, eles retomarão essas apresentações no fórum. Então nós temos essa etapa que eu julgo a mais importante a partir do dia 29, que ela é emblemática no sentido de realmente atestar aí a volta dos serviços judiciários no fórum de uma maneira presencial. E aí serão realizadas algumas audiências urgentes também, e as não urgentes estamos fazendo de forma virtual, serão feitas de forma virtual. Então haverá sim essa retomada a partir
dia 29, como eu disse. No primeiro momento, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e alguns auxiliares da Justiça, exclusivamente. Perfeitamente. Doutor Gerson, alguma outra informação, orientação que o senhor gostaria de transmitir hoje através da tua Rádio Cacique? Flávio, creio que seja isso, né? Voltando ao assunto da justiça eleitoral, me parece que o ideal no nosso sistema constitucional é que não houvesse alteração alguma sobre as eleições, as datas das eleições, enfim, o calendário. Porque nós temos regras bastante claras, rígidas, sobre todo o procedimento das eleições, que é a nota forte da democracia, né? Via eleições. Então, o ideal seria que não houvesse nenhuma modificação. Pensando lá para o mês de outubro, creio que talvez naquele mês as situações esperamos que sim, creio que sim, esteja um pouco melhor, mais estabilizada. E a justiça eleitoral ela tem condições, ela está preparada e pode se preparar melhor também com relação ao dia da eleição, ao ato de votar propriamente dito. Porém, não se sabe exatamente o que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a 2 meses, isso tudo ainda é uma incerteza, né? E o fato é que, como eu mencionei, existe um calendário. E esse calendário está muito próximo. Muito próximo. Tem agora em julho, como eu mencionei, dia 20 de julho começam as convenções, 20 de julho também começa o registro de candidaturas, que vai até dia 15 de... Então está muito próximo, mais um mês. Então há necessidade de se decidir. E se a decisão for pelo adiamento das datas, então o que seja feito terá que ser feito, como eu disse, até o final desse mês, ou no máximo na primeira semana de junho, que parece que é esse o movimento do Congresso Nacional, com, eu diria, o aval do TSE, com a concordância do TSE, tá? Porque é uma emenda constitucional que é necessária para essa mudança das datas. Mas, só para pontuar, não me parece que haja qualquer discussão em torno da prorrogação de mandatos. Eu me coloco até frontalmente contrário a essa possibilidade de que haja uma prorrogação de mandato. Isso está fora de cogitação, pelo menos até o momento. Perfeito. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença aqui, nos transmitindo essas informações. Vamos aguardar, então, essas definições para também voltarmos a conversar e orientar o nosso ouvinte, o eleitor, o candidato, as pessoas que principalmente vão estar envolvidas nesse processo eleitoral. Um bom dia, um bom trabalho para toda a equipe lá do Fórum. Muito obrigado e a Justiça Eleitoral estará sempre à disposição, Flávio. Dr. Gerson Lira, juiz eleitoral, também diretor do Fórum de Lagoa Vermelha, participou do nosso programa desta manhã de quinta-feira, também pela live do Facebook. São 9h47, voltamos em seguida. Brasileirão